Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias nessa linda manhã ensolarada, em Romanos capítulo 3, e nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor a partir do versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Nós estaremos pensando um pouco hoje pela manhã com base no tema a justificação pela fé. Se Deus permitir, nós vamos dar continuidade à nossa breve série de mensagens na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós já estivemos tratando do grande tema do pecado. Vamos fazer a nossa última revisão com base nessa cadeia temática que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Vamos entrar de uma vez por todas finalmente no tema da justificação pela fé e avançando nesse tema até o capítulo 11 no nome de Jesus. Portanto, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21, a palavra do Senhor nos diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém? Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor e rogamos o teu favor para que, de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, o Senhor possa nos ensinar efetivamente aquilo, ó Pai, que era o objetivo do apóstolo Paulo ao nos escrever esse texto maravilhoso que nós estivemos lendo nesse momento. Portanto, seja misericordioso para conosco e nos ajuda no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estivemos estudando, nas últimas oportunidades que tivemos de ocupar o púlpito aqui da nossa amada igreja, a doutrina do pecado dentro da teologia paulina, dentro dessa epístola que ele escreveu à igreja de Roma. Nós sabemos que o tema da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos é a justificação por meio da fé. Ele diz isso no capítulo 1, verso 16 e 17. Mesmo antes de iniciar a temática da ordem da salvação, do plano de salvação, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo diz àquela comunidade, a qual ele não havia conhecido pessoalmente até então, que não importando a maneira como aquelas pessoas interagiriam com a mensagem, que ele próprio, o apóstolo Paulo, não se envergonhava dessa mensagem, porque ele tinha certeza absoluta que essa mensagem era o poder de Deus. Então, para que a igreja de Roma viesse a valorizar o que de fato Paulo estava prestes a lhe ensinar, aprove a ele começar com a doutrina do pecado, porque em último caso nós só temos condições de valorizar o antídoto, nós só temos condições de valorizar o medicamento quando nós temos ciência da nossa doença, quando nós temos ciência do perigo que nos espreita. Portanto, como a igreja de Roma era composta por gentios e por judeus, o apóstolo Paulo, no primeiro momento, lá no capítulo 1, deixa claro que os gentios estavam alienados para com Deus, que os gentios também haviam pecado, de modo que no capítulo 2 ele faz a mesma coisa com os judeus. No capítulo 1 ele faz isso por meio da criação, ele diz que a ira de Deus se manifesta do céu, contra toda sorte de impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto na criação. Meus irmãos, o volume está muito alto? Tá não, né? Muito bem. Porque aquilo que de Deus, Matos já queria ajeitar, tá não, Matos? Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto na criação.
E por que a glória de Deus se manifesta na criação? Porque Deus quis assim. E por meio da criação, Paulo nos diz no capítulo 1, que Deus se manifesta a nós claramente através dos seus atributos invisíveis, assim por meio do seu eterno poder, como também das próprias coisas que foram criadas. E nós, que somos gentios, leia-se, todo aquele que não é judeu é gentio. Nós somos brasileiros, somos gentios. Por causa disso, todos nós somos indesculpáveis. Por quê? Porque tendo conhecimento de Deus, através de tudo isso que foi criado, nós não glorificamos como Deus. Pelo contrário, nós estamos sempre construindo deuses de acordo com os nossos interesses. Às vezes o meu Deus é o meu namorado, ou a minha esposa. Às vezes o meu Deus são os meus filhos, ou a minha casa bacana, o meu carro do ano, o meu concurso público, o dinheiro que eu tenho no banco, enfim. O João Calvino dizia que o coração humano é uma grande fábrica de ídolos, e se nós não guardarmos o coração, nós vamos substituir o lugar que é devido apenas a Deus. Por causa disso, por conta da nossa idolatria, Paulo diz que Deus entregou os homens a um sentimento reprovável, para que eles viessem a achar que estavam no controle das suas vidas, quando na verdade eles não estavam. Deus simplesmente lhes abandona a sua própria sorte, Deus simplesmente lhes abandona a sua própria escuridão. E quando isso acontece, as paixões infames, para usar um termo do apóstolo Paulo, dominam a nossa mente e o nosso coração. E elas se manifestam através dos pecados que nós cometemos. E Paulo, no capítulo 1, nos dá uma lista meramente exemplificativa dos pecados que aquelas pessoas que estão abandonadas à sua própria sorte cometem. Mas não apenas cometem, Paulo diz no versículo 32, elas têm prazer em cometer. Porque em último caso é isso que diferencia aquele que vai estar no céu com Jesus daquele que infelizmente vai sofrer eternamente no inferno. Quem vai estar no céu peca, mas o pecado é um acidente, o pecado lhe causa pavor, o pecado lhe retira o sono, o pecado lhe retira a paz, porque ele é uma nova criatura. Mas quem não é uma nova criatura tem prazer no pecado, até agenda pecado. Quais seriam, portanto, esses pecados que para Deus são uma abominação? No primeiro momento, as relações sexuais ilícitas. Paulo trata, sobretudo, das relações de ordem homossexual, do versículo 24 até o versículo 27, mas depois, a partir do versículo 28, ele traz uma lista de N outros pecados. Quais sejam? Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Meu Deus, tem que tomar fôlego, não é, irmãos? Desobediência, insensatez, perfídia, falta de afeição natural, falta de misericórdia, falta do conhecimento de Deus, coisas terríveis. As pessoas que praticam essas coisas são passíveis de morte, condenação eterna. Então Paulo prova que os gentios estão em condenação. Esse é o argumento. Os judeus, eles eram diferentes, porque os judeus eram um povo da aliança. Vocês lembram disso muito bem, isso é uma mera revisão. Quais eram os 3 alicerces sobre os quais os judeus se orgulhavam em detrimento dos gentios? Por que os judeus se achavam melhores que os gentios? Em primeiro lugar, porque eles eram descendentes de Abraão. Em segundo lugar, porque eles haviam recebido a lei. E em terceiro lugar, porque eles haviam recebido a circuncisão. No capítulo 2, para provar que os judeus também precisavam da mensagem que ele estava prestes a pregar, Paulo também prova que os judeus estavam em pecado. Em primeiro lugar, no capítulo 2, versículo 1, atacando a tese de que eles não eram melhores que os demais por descenderem de Abraão, ele diz assim: portanto, vocês são indesculpáveis, porque vocês julgam as outras nações, mas vocês cometem os mesmos pecados que vocês apontam nas outras pessoas. Então, de que adianta vocês serem filhos de Abraão se vocês se comportam como gentios? A primeira tese cai por terra. Depois, no capítulo 2, no verso 23 e 24, Paulo diz assim: vocês se gloriam na lei, mas desonram a Deus pela transgressão da lei. Assim como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Perceba, os judeus, eles se orgulhavam de serem vistos como os guias dos cegos, luz daqueles que se encontravam em trevas, instrutores de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei e na sabedoria toda a formosura. No entanto, eles diziam: vocês não podem adulterar, mas adulteram. Vocês não podem roubar, mas roubavam. Vocês não podem ser idólatras, mas eles eram idólatras. Então Paulo diz: vocês conheciam meramente a lei estava na mente de vocês,
mas não lhes afetava o coração. E por causa disso o nome de Deus era blasfemado. Por quê? Porque os gentios olhavam para vocês e não viam nenhum referencial. Eu lembro que na época que nós estudamos o capítulo 2, que eu fiz até uma aplicação, eu disse, isso acontece muito na vida daqueles evangélicos que não dão um bom testemunho. Os ímpios olham para eles e falam assim, se um dia eu me converter, eu não quero ser como o fulaninho, porque o fulaninho disse que é crente, mas a vida dele é uma lástima. Se encaixa aqui. A segunda tese cai por terra. Aí vem a terceira, da circuncisão. Paulo diz no capítulo 2, versículo 28, não é judeu aquele que o é apenas exteriormente, ou seja, na circuncisão, naquela cirurgia exterior. Nem é circuncisão aqui é somente na carne, mas judeu de fato é aquele que o é interiormente. E circuncisão de fato não é aquela do prepúcio, do órgão masculino, mas aquela que é do coração. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Seria uma espécie de judeu nominal, assim como há também os crentes nominais nos dias atuais. Está provado, os judeus também estão em pecado. No capítulo 3, se colocando no lugar de um judeu que estava lendo essa carta ou ouvindo essa carta, Paulo diz assim no versículo 1, qual é, pois, a vantagem de ser um judeu? E nós aprendemos que a grande vantagem do povo de Israel foi ter recebido a palavra de Deus. O povo de Israel sempre foi um povo que teve esperança, porque a eles foram confiados os oráculos de Deus, a palavra de Deus. E Paulo diz que, do verso 5 ao verso 8 do capítulo 3, se essa palavra não teve o poder de fazer a transformação que deveria ter feito, o problema não está em Deus, porque Deus é perfeito, mas o problema está nos judeus, que não foram trabalhados pela palavra de Deus. Aquela relação, né? Soberania de Deus versus a responsabilidade humana. No versículo 9, Paulo arremata o argumento tanto do capítulo 1 como do capítulo 3. A ambição dele nesses 3 capítulos era provar que todos os seres humanos pecaram. Não há ninguém que não tenha pelo menos um pecado, até porque nós aprendemos, nós já nascemos com o pecado de Adão. Mas sobre o pecado de Adão, nós colocamos todos os dias o nosso próprio pecado. Querendo provar isso, Paulo diz no versículo 9 do capítulo 3, que se conclui, temos nós qualquer vantagem, ou seja, há alguma vantagem em ser judeu? E ele responde, não, de maneira nenhuma. Por quê? Porque nós já temos provado, aonde? No capítulo 1 e no capítulo 2, que todos, esse todos, engloba todo o gênero humano, desde Adão, que foi o primeiro homem, até o último ser humano que vai nascer sobre a face da terra. Todos, tanto judeus como gentios, estão debaixo de pecado. Paulo agora vai fazer uma série de citação dos Salmos e de Isaías para provar isso. E o que ele diz? Assim como está escrito, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos pecaram, a uma se fizeram inúteis, não há ninguém que sempre faça o bem e que nunca peque. Para concluir o argumento, ele levanta a tese da lei. Porque nós aprendemos lá no livro de Levítico que aquele que cumprir a lei, por intermédio da lei, poderá encontrar salvação. Só que, quando Deus nos entregou a lei, através do seu servo Moisés, Deus estabeleceu um patamar tão elevado, mas tão elevado, que não há qualquer ser humano santo o suficiente para cumprir a lei. É isso que Paulo nos diz nos versos 19 e 20. No verso 19 ele diz que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que, versículo 20, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Qual, portanto, o objetivo da lei? O objetivo da lei não é salvar você, pecador. O objetivo da lei é provar que você é pecador. É mostrar para você que se você se apresentar ser um bom advogado perante o tribunal de Deus, que você vai estar perdido. Porque no momento que Deus começar a julgar você, conforme a inteligência do livro de Apocalipse, a própria criação vai tentar desaparecer, tamanha vai ser a santidade de Deus e a vergonha do homem. E os pecadores naquele momento rogarão a Deus para que as montanhas caiam sobre eles, para que de certa forma exista algo entre eles e a santidade de Deus. Imagine você, o Himalaia, o Monte Everest sobre você, não é? Isso não é possível. O objetivo da lei é provar que nós somos pecadores, réus de condenação eterna.
condenados a um local de tormento e dor, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. E nós aprendemos, quando estudávamos a martiologia, a doutrina do pecado, em Romanos, que esses 3 capítulos de fato devem ser chocantes. Esses 3 capítulos devem retirar a nossa paz. Esses 3 capítulos devem retirar de nós toda a falsa segurança, para que nós venhamos a compreender de uma vez por todas que sem Jesus nós não somos nada, de que não há jeitinho brasileiro, de que Deus não faz acordos. Não, irmãos, Ele é santo e santo e santo, e a palavra dele diz que aquele que pecar, esse morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Portanto, nós estamos partindo para um dia nos encontrarmos perante o trono da glória de Deus, sabendo qual será a nossa sentença. E a nossa sentença não será outra, senão condenação. Então, nesse momento, nós ficamos em pavor. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós chegamos agora ao versículo 21, e aqui nós encontramos o remédio, e aqui nós encontramos o lenitivo, e aqui nós encontramos o bálsamo. Porque finalmente, depois que Paulo nos provou que nós somos miseráveis, réus de uma condenação certa, justa e eterna, finalmente ele vem com a conjunção adversativa, que significa que ele mudou de ideia, que significa que ele vai dar uma reviravolta no argumento. Então no versículo 21 ele diz assim: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Olha o argumento dos 3 capítulos iniciais só no versículo 23. Olha como o versículo 23 agora tem outras cores, quando Paulo diz assim: pois todos e destituídos estão da glória. Aí você fala, é verdade, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o que significa esse mais agora sem lei? Se manifestou a justiça de Deus, testificada pela lei e pelos profetas. Nós aprendemos que a lei não tem o poder de nos salvar, e quando eu digo a lei, eu me refiro aos 10 mandamentos, que nós tínhamos que cumprir. Nós não somos salvos pelos mandamentos. É isso que Paulo diz, mas agora sem lei, ou seja, no sentido de que a lei apenas serviu para mostrar que ninguém seria salvo por meio dela. A lei na forma de mandamento, a lei que simplesmente nos constrange às obras, em nada contribui para a nossa salvação. Ou seja, nós somos completamente culpados. A obrigação de Deus, se formos levar em consideração a lei, seria tão somente nos condenar. É isso que ele deveria fazer. É isso que a lei lhe obrigava a fazer. Perceba, Provérbios 17:15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor. O ímpio tem que ser condenado e o justo tem que ser absolvido. Mas quem é justo? Essa era a indagação que consumia o patriarca Jó. Jó estava lá, naquele suplício, e ele se perguntava assim: quem do imundo poderá tirar o puro? E ele dizia: ninguém. Quem? É por isso que ele diz: eu preciso de um árbitro, eu preciso de um juiz que esteja entre mim e ti. Quem é esse juiz? Que segundo Jó teria que ter olhos de carne. Ah, irmãos, o mediador, não é? Para fazer a ponte. Que coisa preciosa. Deus diz em Êxodo 23:7: eu jamais justificarei o ímpio. Mas nós sabemos que somos perdoados. Nós estamos aqui agora em paz. E é justamente nesse ponto que reside o cerne do Evangelho. O ponto central do Evangelho é esse. Qual seria? Como Deus pode perdoar o pecador sem sacrificar a sua justiça? Porque Deus é santo, e santo, e santo, e a sua palavra diz que Ele não justifica o ímpio. Ele diz que o salário do pecado é a morte, morte eterna. Então essa era a dúvida que consumia os judeus ortodoxos. Essa era a dúvida que preocupava o coração recém-convertido do apóstolo Paulo.
Não é à toa que ele ficou 3 anos na Arábia para compreender, para encontrar a resposta. Essa era a dúvida que consumiu o coração do Martinho Lutero, que fez com que ele revolucionasse a igreja no século XVI, com a reforma continental, com a reforma protestante. Porque o Martinho Lutero, que servia a Deus, indo até Romanos capítulo 3, versículo 20, dizia assim: eu não amava a Deus, na verdade eu odiava aquele Deus que só punia os pecadores, e com um murmurar monstruoso, silencioso e até blasfemo, eu me enfurecia contra Deus. Por quê? Porque o Martinho Lutero queria ser santo, santo o suficiente para ter paz. Então o monge reitor mandava o Martinho Lutero limpar o corredor do seminário, e o Martinho Lutero deixava o corredor brilhando como se fosse esse porcelanato, só que o piso era de pedra rústica, porque por meio das suas obras ele queria glorificar a Deus. Mas daí a pouco o chão estava sujo, e o Lutero via a sua imperfeição, e o Lutero pecava com aquilo que ele falava e pela maneira com que ele gesticulava, e o Lutero pecava até quando ele pensava, e ele se confessava com o seu reitor todos os dias, várias vezes por dia, até que finalmente aquele padre olha nos olhos do Lutero e fala assim: olha, Lutero, a menos que você mate a sua mãe, só volte aqui daqui a uns 30 dias, eu não aguento mais ouvir você. E ele diz que vivendo no meio desse tormento, finalmente, pela misericórdia de Deus, meditando de dia e de noite, finalmente ele encontrou o texto de Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. E ele diz que deu atenção ao contexto daquelas palavras, a saber, mas o justo viverá pela fé. E ele diz que passou a golpear aquele texto de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, até que finalmente ele começou a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um dom, por um presente de Deus. Em outras palavras, pela fé. Nós não temos que fazer absolutamente nada, porque alguém já fez tudo por nós. Nós só nos apropriamos daquilo que alguém fez, por meio da fé. Quando Lutero compreende disso, ele diz assim: nesse momento eu senti como se de fato eu finalmente tivesse nascido de novo, e agora eu sentia como que se eu pudesse entrar pelos portões do paraíso, porque eles se encontravam abertos. Que coisa fantástica! Portanto, toda essa jornada da teologia fora justamente para responder essa pergunta tão profunda, e que se iniciou no desenvolvimento dessa doutrina, que pouco depois receberia o nome de justificação por meio da fé, e que Paulo magistralmente reitera, não é? Aqui no capítulo 3, porque ele já disse lá no capítulo 1, versículo 17, você lembra? Mas o justo viverá pela fé. Então ele primeiro fala de tudo que o pecado tem poder para fazer, e agora ele retoma o que ele já tinha dito lá no capítulo 1, ele retoma o tema da carta, só que agora ele nos entrega, ele nos propõe o objeto da nossa fé. No que é que nós devemos depositar a nossa confiança? Ele diz no capítulo 1, você vai viver pela fé, mas fé em quê? Ele diz que nós viveríamos pela fé, e depois mostra que tudo que nos espera é o inferno. É como que se ele tivesse nos jogado lá nas fossas marianas, 11 quilômetros de profundidade, no meio de abismos infernais, toneladas e toneladas de água salgada no mar Índico. E quando você está prestes a se afogar, ele joga para você um escape, uma boia, o objeto da sua salvação. E onde se encontra? Irmão, se encontra no versículo 22, quando ele diz assim: justiça de Deus por meio, justiça de Deus através, justiça de Deus mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei. Perceba, a primeira palavra lei, do versículo 21, diz respeito aos mandamentos, que nos condenam. Mas a segunda palavra lei, diz respeito a todo o Antigo Testamento. Então no primeiro momento Paulo diz assim, mas agora sem lei, ou seja, sem confiar nos 10 mandamentos, se manifesta a justiça de Deus, que salva. Justiça de Deus que não é alienígena, justiça de Deus que não é um plano B, justiça de Deus que não é inventada, não, justiça de Deus, testemunhada por todo o Antigo Testamento. Leia-se, testemunhada pela lei,
ou seja, de Gênesis até o Deuteronômio, e pelos profetas, de Juízes até Malaquias. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Aí de uma maneira magnífica, Paulo nos diz assim em Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, devia ser escrito com letras douradas. A gente devia colocar numa moldura, na sala de estar de casa, o texto que diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. A fé que nos salva não é uma fé geral, muito menos uma fé sem um conteúdo definido. A fé que nos salva é a fé que é dirigida, única e exclusivamente ao Senhor Jesus. Jesus Cristo deve ser visto de maneira eficaz como Redentor e propiciador, único e suficiente Salvador de todos nós, porque essa é a única maneira que Ele deve ser adorado. Se você observar Jesus como um grande professor, você estará no inferno. Se você observar Jesus como um grande profeta, você estará no inferno. Se você observar Jesus como um homem de muita sabedoria, que abençoou muitas pessoas e salvou muitas vidas, você estará no inferno. Esse tipo de Jesus não tem o poder de salvar você. Você precisa observar Jesus como um cordeiro que sangra. Você precisa observar Jesus com as mãos e os pés transfixados, com o seu lado depauperado pela lança do pretor romano. Você precisa enxergar aquela poça de sangue que ficou aos pés da cruz, quando finalmente, desde as 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, Ele sangrou por você. Porque o Cristo que de fato é glorificado é o Cristo que sangra na cruz. As pessoas querem tirar a cruz do Evangelho, querem amenizar essa mensagem para que ela deixe de ser chocante. Ela não pode deixar de ser chocante. Você não está aqui à toa, você não está aqui de graça, você está aqui porque Ele pagou o preço por você. Cada chute, cada soco, toda aquela humilhação, irmãos, não foi o plano B de Deus, não, foi a ira dele sendo descarregada, porque Ele é santo, e Ele acumulou aquilo por milênios, até que finalmente o objeto da nossa salvação se transformou também no objeto da ira dele. E para conviver com você por toda a eternidade e poder perdoar você, Ele descarregou no Filho dele tudo que Ele tinha contra você. Mediante a fé em Jesus Cristo. Você deve observá-lo dessa maneira. Pastor, eu compreendi. Toda a ira de Deus foi descarregada em Jesus. E Ele sangrou no meu lugar. Mas como é que eu me aproprio disso? Essa era a minha dúvida quando eu estava lá no seminário. Eu queria pegar na doutrina. Os irmãos compreendem? Eu ouvia, eu compreendia, é a cruz, é o sangue, mas como é que essa coisa acontece? Como é que isso implica na minha vida? Eu queria detalhes. E aí o pessoal me ensinou Romanos capítulo 3, não é? Como é que nós somos justificados? Ora, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós vamos estudar palavra por palavra, só aqui nesse versículo 24, nós avançamos um pouco e depois voltamos. Paulo diz assim, em primeiro lugar, justificando. O que nós precisamos aprender com base nessa palavra? Não são todos os que são justificados, e sim aqueles que exercem fé salvífica. Porque até os demônios acreditam em Jesus, viu, irmãos? É a teologia de Tiago? Os demônios creem tanto que, lembra do Gadareno? Estava lá uma legião de demônios prostrados dizendo, mas tu és o Filho de Deus e veio antes da hora. Eles se referiam ao julgamento, ao ocaso, ao juízo final. Já queres nos lançar lá no abismo? Jesus, cala a boca. Cala a boca. Poderoso, né, irmãos? Fé salvífica é a fé que é depositada em Jesus. Porque todo ser humano tem fé. Mas só há um tipo de fé que salva. É a fé que é levada a Ele.
É aquela fé que faz com que a justificação se torne para nós um ato gracioso de Deus, por meio do qual, com base unicamente na obra mediadora efetuada por Cristo Jesus, Deus declara justo o pecador. E esse aceita o veredito de Deus com o coração crente. Em outras palavras, você ainda é pecador, meu irmão. Eu ainda sou pecador. Mas Deus nos imputa a justiça de Cristo. Como é que isso acontece? Cristo deposita o mérito dele na nossa conta e nós lançamos sobre Cristo os nossos pecados. Cristo permanece santo porque ele nunca pecou. Os nossos pecados para ele não maculam em nada a sua santidade, mas a justiça dele sobre nós faz toda a diferença. Aí Martinho Lutero diz assim: portanto, meu querido irmão, aprenda a Cristo e o aprenda crucificado. Aprenda a orar a Ele, perdendo toda a esperança vã em você mesmo, e diga com toda a força do seu coração. Eu acho isso tão lindo, irmãos. Eu fiz um quadro e coloquei lá em casa. Tu, Senhor, és a minha justiça e eu sou o teu pecado. Tomaste sobre ti mesmo aquilo que não eras e me destes o que eu não sou. Santo e pecador ao mesmo tempo. Eu sou pecador, irmãos, porque peco. Provavelmente hoje ainda vou pecar, mas santo porque Deus já me perdoou. Ele perdoou os pecados que eu já cometi, que eu estou cometendo e ainda aqueles que eu vou. E Paulo diz: esse amor, de fato, nos constrange. Isso é a justiça de Deus, amém? Justiça de Deus que nos é oferecida porque nós pagamos. Quem aqui tinha dinheiro para pagar isso? Um advogado como esse. Justiça de Deus que é gratuita, ou seja, sem qualquer participação por parte de quem recebe, ou seja, sem qualquer mérito humano. Paulo em Efésios capítulo 2 assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Eu não sei porque Deus amou tanto vocês, mas Ele amou. Amou antes da fundação do mundo. Antes de criar qualquer de vocês, Ele já lhes amava. Portanto, a salvação é somente pela graça, por meio da fé. Toda obra de salvação pertence apenas e exclusivamente a Deus. E a beleza do Evangelho reside no fato de que essa salvação é gratuita. No sentido de que outra pessoa é quem paga o preço por você. Então você se pergunta: ora, se o homem não pode pagar e Deus não dispensa o pagamento, quem é que paga? Você pode pagar, meu irmão? Não, você não pode. Nem a moeda você tem. Eu também não posso. Para nós é impossível pagar, porque nós estamos aqui na terra e Deus está lá no céu. A moeda que aplaca a ira de Deus não é humana. Porque se fosse, seria corrompida, corruptível. Porque tudo foi contaminado pelo pecado. Na queda do homem, tudo caiu. A flor que desabrocha agora e que nos encanta com sua beleza é imperfeita, se comparada à perfeição de Deus. O pôr do sol, as ondas do mar quebrando, tudo foi contaminado. O que nós poderíamos oferecer a Deus que Ele não tivesse, precisasse, para que finalmente Ele nos perdoasse e abrisse a porta da sua casa para nós? Nós precisávamos de remissão. O que significa remir? Significa libertar o escravo, porque ele não pode libertar-se sozinho, pagando a moeda que o proprietário propusesse, para depois simplesmente colocá-lo em liberdade. Isso é remir. É Cristo quem paga. É dessa maneira que nós somos perdoados, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, mediante o livramento por meio do pagamento de um resgate, que livra da culpa, do castigo e do poder do opressor.
Como Cristo paga? Paulo diz assim em Colossenses capítulo 2: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos. Isso é remissão. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, leia-se os mandamentos da lei, o qual nos era prejudicial, Ele removeu-os inteiramente da nossa conta, encravando-os aonde? Na cruz. Foi na cruz que Ele pagou. E é por isso que o apóstolo Pedro diz assim, que nós não somos salvos da nossa vã maneira de viver, com prata ou com ouro, que são moedas corruptíveis. Palavras exatas de Pedro: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que paga o preço. Por isso que se chama morte vicária. Você já ouviu essa expressão, morte vicária? O que ela significa? Morte substitutiva. Você deveria sangrar, você deveria morrer. Cristo ocupa o seu lugar e morre por você. E tudo que você faz é se apropriar desse sacrifício por meio da fé. Apenas isso. Apenas isso. Portanto, o preço foi pago. Redenção significa o derramamento do sangue de Cristo para salvar as nossas vidas na cruz do Calvário. É por isso que a mensagem da cruz é a mensagem central do Evangelho. Porque se a cruz ensanguentada de Jesus não for pregada, o pecador não tem condições de olhar para aquele cenário horroroso, de tanta dor e vergonha, dizendo assim: isso foi por mim. Isso tem que lhe constranger, tem que mudar a sua vida, tem que lhe tornar uma nova criatura. Você tem que compreender o que de fato é amor, porque sem isso, meu irmão, você vai continuar na sua vida vã. Você tem que ser transformado pela visão da cruz. Quando Paulo escrevia a epístola aos Gálatas, em dado momento parte da igreja estava se desviando por causa dos judaizantes, vocês lembram? Então lá no capítulo 3, Paulo diz assim: ó insensatos Gálatas, quem foi que vos fascinou, quem foi que vos seduziu, de modo que vocês estejam abandonando a mensagem da cruz por qualquer uma outra coisa? E ele continua: o que foi que vocês viram que para vocês se tornou mais importante que a mensagem da cruz? Será que vocês vão começar no espírito e vão terminar na carne? Quando nós estamos pecando deliberadamente, essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Será que isso que tem me seduzido é mais importante que a cruz ensanguentada do meu Redentor, a ponto de que eu venha trocar o que o meu rei fez por mim por isso? Se comparado à cruz do Senhor Jesus, irmãos, tudo mais perde o valor. Porque se não fosse Ele, não existiria absolutamente nada. A nossa vida seria tão somente escuridão, vazio e tristeza. Mas o preço foi pago. O preço foi pago. A proposta foi feita e foi aceita. Versículo 25: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar Deus a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Para entender propiciação, se faz necessário entender o que é o pecado, e a gente já estudou, não é o pecado? Mas um resumo de 4 perguntas. Primeira delas: Deus foi bastante claro com o homem quando falou das consequências do pecado? Foi. Deus foi bastante claro. Ele diz assim: e o Senhor Deus lhes deu essa ordem quando os colocou no jardim do Éden: de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês certamente morrerão. Qual a consequência? O homem foi lá e tomou do fruto e comeu. O que foi que esse pecado? Olha o conceito. Deus disse:
não pode. O homem diz assim, pode. Quando o homem está para além do limite que Deus estabelece, o homem está sendo o seu próprio Deus. O homem está dizendo assim para Deus, eu não tenho prazer nos teus limites. Eu não tenho prazer nas tuas leis. Eu vou fazer os meus limites. Eu vou fazer as minhas leis. É como um jovem que está namorando. Um jovem crente está namorando. E o jovem cristão está namorando. Ele sabe o que pode e não pode fazer no namoro. Sabe ou não sabe, irmãos? Sabe. Mesmo sabendo o que ele pode e não pode fazer, o jovem cristão, dentro do meu exemplo, vai lá e faz o que não deve. O que é que esse jovem está dizendo deliberadamente para Deus? Eu não tenho prazer nos teus limites. Eu não tenho prazer nas tuas regras. Quem manda na minha vida sou eu. Eu pego onde eu quiser, eu toco onde eu quiser, eu faço o que eu quiser. Eu sou o meu Deus, eu sou o Senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Foi o que Adão fez. Qual é a consequência? Todas as almas pertencem a mim, diz o Senhor. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. A mim pertence a alma do Pai, e a mim pertence a alma do Filho. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Qual é a extensão do pecado? Adão morreu porque pecou. Quem mais morreu? Paulo acabou de provar. A gente acabou de ler. Pois todos e destituídos estão da glória. Lembra daquela continha que eu fiz? Você nasce com o pecado de Adão. É o seu primeiro pecado. Você comete 3 pecados por dia. A gente comete mais. 3 pecados por dia. Em 30 dias, 90 pecados, em 10 meses, 900, em um ano, 1000 pecados. Quantos anos você tem? Olha o tamanho do teu problema. Qual a solução? A solução é muito simples. Levítico 17:11. A vida da carne está no sangue, e o sangue tem que ser derramado no altar, para fazer expiação pela vossa alma. Porque só o sangue fará expiação por vossa vida. Aí vem o comentário de Levítico no Novo Testamento, que é o livro de Hebreus. Hebreus é um comentário de Levítico. O que é que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 22? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Por quê? Porque quem pecou tem que morrer. Deus não pode ser contra a sua palavra, porque Ele é Deus, Ele não se contradiz. O pecador tem que morrer. E é justamente aqui que reside toda a beleza da morte de Jesus. Por quê? Porque todos aqueles animais que morriam no Antigo Testamento apontavam para o sacrifício de quem? De Jesus. Não é à toa que lá em Hebreus capítulo 9 está escrito assim: é impossível que o sangue de touros e de cordeiros remova os pecados dos homens. Por quê? Era um sacrifício precário. O cordeirinho morria hoje, o rapaz desejava a mulher que não pertencia a ele amanhã, tinha que matar outro cordeiro, e matar outro cordeiro, e matar outro cordeiro 3 vezes por dia, irmãos. É sangue demais, sim ou não? E todo esse sangue perdoava de uma vez por todas os pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Jesus disse assim para o Deus Pai: sacrifício e oferta não quisestes, mas em um corpo tu me formastes. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, Jesus dizendo para o Pai: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos como oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, então Jesus acrescentou: eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que é que Jesus está dizendo? Pai, retira o sangue dos touros e dos bodes que são precários, que são paliativos, e no lugar coloca o meu sangue, porque eu sou o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Um sacrifício finalmente perfeito, feito uma vez e de uma vez por todas. Então voltemos à pergunta: como Deus pode perdoar o ímpio sem sacrificar a sua justiça, sem pôr de lado as exigências da lei? Resposta, versículo 25, no sangue do Filho. Olha como Paulo diz: a quem Deus propôs
no seu sangue como propiciação. Quem é que está propondo o sacrifício? É um sacerdote humano? Não, é Deus quem propõe no seu sangue como propiciação. O que era propiciar no Antigo Testamento? Era quando o sacerdote vinha com o sangue do cordeiro e derramava sobre a tampa da Arca da Aliança, chamada propiciatório, para aplacar a ira de Deus. Porque quando o sangue estava sendo derramado, a justiça estava sendo satisfeita, porque alguém tinha morrido. Só que isso não era suficiente, até que, como nós acabamos de aprender, vem Jesus e sangra em nosso lugar. E quando isso acontece, o perdão finalmente é perfeito, porque Jesus não tinha nenhum pecado. Quem propôs o sangue era perfeito, o Deus Pai. O sangue que foi derramado era o sangue também de um ser perfeito, que era do Deus Filho. Agora, finalmente, a imperfeição humana havia sido afastada. E finalmente a santa e justa ira de Deus havia sido satisfeita. Então Paulo diz no versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Esses dois verbos são importantes. O justo, o tempo verbal está dizendo, é quem sofre a ação. Quem é o justo? É Deus. E quem é o justificador? Quem é que comete a ação? É o próprio Deus também. Para Ele mesmo ser ao mesmo tempo o sacrifício e o sacerdote. Uma figura muito interessante, muito próxima, é quando Abraão estava prestes a matar Isaac. Vocês lembram? Gênesis capítulo 22. Abraão levanta bem alto a mão para matar o próprio filho, e a voz brada do céu, não faça nenhum mal, garoto, porque eu sei que o teu coração agora é íntegro perante mim. Aí Abraão, em 1 segundo desamarra o menino. Eu tinha gastado menos que 1 segundo para soltar Davi. Aí quando Abraão olha para o lado, o que é que ele vê, irmãos? Quem ele vê? Isso é morte vicária, isso é morte substitutiva. O que é que o cordeiro tem a ver, irmãos? Tem nada, e tem tudo. E Abraão coloca lá o cordeirinho no lugar, e levanta bem alto a mão. Tem alguma outra voz para dizer, não faça mais isso? Porque não tem ninguém maior que Deus. Abraão tinha alguém maior que ele. É muito forte o pensamento que diz, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. E o Pai diz, não é possível, só você é o caminho. E ele responde, então seja feita a tua vontade. Você não tem ideia do que é obediência. Ninguém aqui quer morrer, porque a eternidade foi colocada nos nossos corações. Mas houve um ser humano que há 2000 anos atrás já nasceu com a missão de morrer. Nós vamos morrer se essa for a vontade de Deus, porque nós merecemos, irmãos. O salário do pecado é a morte. Ele não merecia, mas ele escolheu morrer. Ele escolheu morrer. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Será que Deus, só enviando Jesus há 2000 anos atrás, perdoou os pecados das pessoas que viveram antes? Pelo contrário, Paulo diz que Deus foi longânimo, desejando que todos viessem a encontrar salvação por meio do sacrifício de Jesus. Os que viveram no Antigo Testamento são salvos olhando para frente, para a promessa de que Ele viria. Nós que estamos aqui no século 21 somos salvos olhando para trás, acreditando na promessa que Ele já veio. Mas todos os seres humanos são salvos por um único caminho, a saber, o Senhor Jesus. Vocês compreenderam? Agora volta para o versículo 24 e vê se ele não tem outra conotação. Justificados gratuitamente. Você consegue imaginar isso? Deus nos imputa a sua justiça. Pastor,
explique uma última vez, para eu entender de uma vez por todas. É muito simples. Jesus tinha pecados, mas ele morreu. Então 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, vai lá a morte para ter domínio sobre ele. Não é? Opa, morreu mais um ser humano. Se morreu tem pecado, se tem pecado me pertence. A morte nos dominava. Quando a morte olha para Jesus, quantos pecados ela encontra? Nenhum. Aí Jesus olha nos olhos da morte, 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está o inferno? O teu galardão. Tragada foi a morte na vitória de Cristo Jesus. Agora nós temos um problema. Jesus não merecia morrer, mas morreu. Aí o que a gente faz agora? Pede desculpa a ele? É isso? Não. Agora é ele quem ressuscita e fala assim: eu não merecia pagar o preço, mas paguei. O que significa dizer que eu tenho crédito? Sim ou não? Sim. Então, Pai, deposita na conta de Gracione, e de Aloísio, e de Rita, e de Rony, e de Angélica, e de Jorge, e de Alexandre, e de Francimar, e de Fabrício. Irmãos, isso é muito bonito. O que é isso? Imputação. O credor diz: eu quero que me pague. E o que tem crédito diz: eu pago o de fulano, o de fulano e o de fulano. E ele faz isso como? Gratuitamente. E o que a gente faz para merecer? Nada. Por quê? Gratuitamente por meio da sua graça. O que é graça? É favor imerecido. Compreenderam agora? Sim ou não? Muito bem. Olha para o versículo 27. E aqui nós encerramos. Onde, pois, a jactância? Irmãos, eu já falei 45 minutos. Até agora o homem participou de que forma aqui? Qual foi a parte do homem até agora? Nenhuma. Aí por isso Paulo diz assim: onde é que fica o orgulho do homem? Onde, pois, a jactância? E ele próprio responde: foi de toda excluída. O homem não fez absolutamente nada, o homem não tem do que se orgulhar. O homem não participa da salvação. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Onde, pois, a jactância? Foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Aí agora Paulo une os dois argumentos, Romanos 1,17 com Romanos 3,28. Concluímos, pois, que o homem é justificado por meio da fé. É como se ele dissesse: vocês compreenderam, Romanos? O justo viverá pela fé. Aí ele mostra todo o caminho do pecado que o pecado cometeu. Mostra que nós estaríamos condenados. Até que finalmente ele vem com remédio. Então o versículo 28 é como se ele dissesse: vocês compreenderam? Nós somos justificados por meio da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado por meio da fé, independentemente das obras da lei. Como a igreja era formada de judeus e de gentios, ele diz assim: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? E ele responde: sim, também dos gentios. Versículo 30, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, leia-se, o judeu, e mediante a fé o incircunciso, que somos nós, os gentios. Os judeus agora poderiam ter uma dúvida, dizendo assim: então quer dizer que o Antigo Testamento não significa nada? O Antigo Testamento não serve para nada? Aí Paulo responde com duas frases. É um escritor brilhante, né, irmãos? Meu Deus. Mas ele também estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. Então Paulo diz assim: nós anulamos a lei pela fé, ou seja, tudo que foi nos ensinado no Antigo Testamento cai por terra? Aí Paulo próprio responde: não, de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei. O que é que a lei diz? Que nós não podemos pagar por nossa própria salvação, que precisamos de um sacrifício suficiente para aplacar a ira de Deus e perdoar o nosso pecado. E a lei nos diz que um dia se levantaria um profeta maior que Moisés, e nós daríamos ouvidos a ele. E a lei nos diz que um dia da raiz de Jessé surgiria um renovo.
E a lei nos diz que um dia nasceria um menino, e o governo estaria sobre os seus lombos, e ele seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E esse menino veio? Sim, ele veio. E quando ele veio, a terra que estava aflita, terra de Zebulon e de Naphtali, não passou mais a continuar na escuridão, porque aquela região que habitava o vale da sombra da morte foi abençoada pela luz. Luz que vindo ao mundo iluminou a todo homem, e todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Amém, meus irmãos?